Acho que você fica primeiro, seu nome Tá aparece. gravando. Uhum. Pronto, Marla, agora eu tô gravando. Pode começar de novo. Não, agora não deu. Os espíritos estavam inspirando aqui, já foram embora. E só, meu Deus, uma preocupada dessa que não grava. Daí, tudo embora. Então, eu estava tentando fazer uma contextualização, porque a ideia é quem perdeu o fio da meada ou as dúvidas, a gente está num bloco tentando concluir essa ideia. E se você não conseguiu entender, ainda estamos em tempo de tentar esclarecer, trazer outras fontes e aprofundar um pouco a reflexão. Mas o elemento principal que nós estamos organizando agora é a diferença de transformação moral na perspectiva da Igreja Católica ou de um pensamento conservador e impositivo para a transformação moral na perspectiva reencarnacionista. E neste entendimento, Allan Kardec pergunta como o ser humano se transforma para melhor, não é arrastado pelo mal, e a resposta que os espíritos dão é do autodescobrimento. Então, a gente está consolidando o entendimento de que se você é uma pessoa invejosa, o fato de você se esforçar para não ser invejoso só vai gerar uma máscara de ser humano bom. Mas o que vai transformar em inveja é o autodescobrimento. Se não, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta como se transformar para melhor, ele ia dizer, se esforça para fazer o oposto do que você está sentindo, e aí você se transforma para melhor. Então, o nosso exercício é de pensar ou de tomar consciência do que há por trás de cada um dos chamados vícios morais, entendendo que a colocação que os espíritos fazem a Kardec quer dizer, quando você conhece o que há por trás, então aquela manifestação adoecida, ela se reorganiza. Nós começamos, então, a entender melhor o que há por trás de cada um dos vícios morais, com a questão 913, aonde Allan Kardec pergunta qual é a raiz dos males, e o que os espíritos explicam é que é o egoísmo. Então, ali, nós já temos uma orientação do que precisa ser conhecido por trás de cada um dos males. Então, nós estamos elaborando o raciocínio de que por trás da inveja há egoísmo, por trás da arrogância há egoísmo, por trás do ciúme há egoísmo. E os espíritos disseram a Kardec, inutilmente os combatereis aos demais, ou seja, não dá para combater inveja, não dá para combater ciúme, não dá para combater vaidade. Ele diz, inutilmente, eles dizem, né, os espíritos, inutilmente os combatereis, enquanto não tiverdes atacado o mal em sua raiz. Então, nós paramos de gastar energia tentando mudar este comportamento, e depois disso veio a psicologia fundamentar aquilo que os espíritos já tinham falado a Kardec. Porque quando Carl Gustav Jung fala de personas, ele está dizendo, ó, inutilmente você vai querer ficar mudando de comportamento. Porque quando você se esforça para não ser vaidoso, você está só fazendo uma mudança de persona. Você está só trabalhando no campo da aparência. Então, quando a psicologia se desenvolve e traz o conceito de inconsciente, que eu pretendo que a gente estude um pouquinho sobre isso, a psicologia fundamenta agora o que Kardec já estava entendendo lá em 1857. Inutilmente a gente vai combater os vícios enquanto não tiver atacado o mal em sua raiz. E qual é a raiz do mal? O egoísmo. E como que transforma todas essas coisas? Então, nós estamos falando que a vaidade, a inveja, o ressentimento, a intolerância, todos estes comportamentos os vícios, todos esses comportamentos, eles têm como base o egoísmo. Então, a gente está nesse exercício de entendendo cada um desses vícios morais e como o egoísmo está na base dele.
Porque na medida que a gente vai entendendo isso e também vai entendendo o egoísmo, essa manifestação adoecida, ela vai se organizando naturalmente. Existe mais um elemento que a gente precisa juntar, que eu não sei se foi claro para vocês, para a gente aprofundar essa reflexão, que está lá na questão 908 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec está tentando entender o limite das paixões. Então, entenda todas essas manifestações que a gente está chamando de vícios, entenda como paixões. E o que os espíritos vão dizer é que as paixões elas não são um mal em si, porque as paixões elas são um impulso do ser humano. Então, vocês lembram quando nós estávamos analisando a vaidade, e aí a gente estava olhando para a vaidade enquanto uma busca por um valor. Lembram dessa parte? A vaidade, né? A gente vai tentando entender que é um desejo de ser bem visto, é um desejo de ser valorizado, é um sujeito que não encontra o seu próprio valor. E quando ele faz essa busca, seja pela via do carro, da casa, de um corpo perfeito, de um vocabulário excelente, ele está numa busca por um valor. Nós vamos chamar isso de vaidade. E o que Kardec ouve dos espíritos é: o problema não está nessa paixão. O problema está no excesso, quando o sujeito é conduzido por ela. Ou seja, tem problema eu desejar buscar o meu valor e ser valorizado? Óbvio que não. O problema é quando eu sou governado por esta busca de valor. E eu diminuo o outro para me sentir valorizado. Eu gasto com o que não devia de gastar para me sentir valorizado. Eu prejudico a minha saúde para trabalhar mais porque eu preciso de dinheiro para alimentar a minha vaidade. Eu não percebo os meus limites ou prejudico minhas relações para tentar encontrar meu valor. Então aí nós temos um excesso onde o sujeito está sendo conduzido pela paixão. Mas essa questão, ela também é muito importante, porque Kardec vai dizer: as paixões, elas são as alavancas que decuplicam as forças do homem e auxiliam na execução dos desígnios da providência. Então, o que ele está dizendo? Isso é ótimo, porque nos impulsiona para as grandes realizações. Você só tem que canalizar direitinho esse negócio. Porque se essa paixão for canalizada pelo ego adoecido, nós teremos então um vício. Mas quando ela tem o seu lugar no mundo, o desejo de ser bem visto, o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser amado, o desejo de não ser excluído, o desejo de fazer parte, o desejo, isso que nos move, está tudo bem. Se perde quando tem como base o egoísmo, que é eu em detrimento do outro, não é? Porque a definição de egoísmo no dicionário é de um exclusivismo, de uma escolha em detrimento, né? Prejudicando ou desconsiderando o outro. Se a gente tiver a reflexão do egoísmo, se a gente tem como base a noção de autodescobrimento, e se a gente entende que o problema não é a manifestação não é uma busca, o problema é quando essa busca é dominada pelo ego, então a gente saiu por completo da interpretação católica de pecado para compreender o ser humano divino em busca de um processo de autorrealização, de plenitude, de autoencontro. E aí, olha que coisa linda, a vaidade, a inveja, a agressividade desrespeitosa, né? Vamos chamar violência, a droga, elas saem do lugar de pecados a serem combatidos para serem todas compreendidas como uma busca pelo divino, uma busca por Deus, uma busca pela transcendência.
Mas quando essa busca é conduzida pelo egoísmo, ela vai gerar problemas. Vocês entendem que a gente já não está combatendo aquela característica. A gente só está ajudando o sujeito a tomar consciência do que tem por trás daquilo, para que ele possa melhor conduzir as suas paixões. Porque o problema é quando ele é conduzido e não as conduz. Então, o que eu estou fazendo com vocês aqui? Eu estou passando por várias questões do Livro dos Espíritos, do capítulo 12 das Leis Morais. O capítulo 12 é chamado Perfeição Moral. E aí, com isso, a gente tem um insumo para entender a lógica da transformação moral. Essa base, ela é importante para ler o Evangelho, ela é importante para conduzir as nossas falas no Centro Espírita, ela é importante para a gente ler os textos de Joana, saindo da perspectiva de transformação moral por imposição comportamental. Porque se você não tem essa base, você vai ler Joana de Ângeles tentando achar nela os traços de imposição comportamental. E aí você deturpou a filosofia ou a base reflexiva que existe por trás da proposta de Joana. Até aqui, nós temos dúvidas, questionamentos, ódios ou mágoas e ressentimentos? Pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário, manda uma mensagem no privado aqui no WhatsApp e eu falo para vocês mesmos fazerem a pergunta, ao invés de vocês digitarem a pergunta, tá bom? Eu estou vendo a carinha só de umas 10 pessoas aqui. Estou com receio de todos esses outros com as câmeras fechadas. 11 pessoas agora. Marilda apareceu para mim. Agora a Patrícia, mas ainda está no escuro. E aí, temos algum desentendimento. E aí, quando eu estou falando isso, nós não estamos apenas mais aplicando esta lógica do capítulo 12, Perfeição Moral do Livro dos Espíritos, só para estes chamados da Igreja Católica pecados capitais. Nós aplicamos essa lógica para todo o transtorno mental. Então, qual é o tratamento da depressão pela perspectiva da doutrina espírita? Autodescobrimento. Qual é o tratamento do pânico, das drogas, a forma de prevenção do suicídio, as compulsões sexuais, toda esta gama de transtornos mentais, pela doutrina espírita, tem a mesma lógica. O autodescobrimento para ajudar as pessoas a entender aonde está o egoísmo no transtorno obsessivo-compulsivo, aonde está o egoísmo na ideação suicida, aonde está o egoísmo nas compulsões, aonde está o egoísmo na crise de ansiedade. E essa é a base que vocês vão ver nos textos de Joana. Quando ela escreve um capítulo sobre pânico, vocês vão ver ela trazendo ali o que está por trás do pânico na perspectiva do espírito imortal. Quando ela escreve sobre transtorno obsessivo-compulsivo, ela vai analisar o que está por trás do transtorno obsessivo-compulsivo. Então vejam que ela coloca ali nos seus livros essa base que está no capítulo Perfeição Moral de Kardec. Mas se você não entendeu a lógica do capítulo Perfeição Moral de Kardec, você não consegue ler isso em Joana. O que predomina nos textos dela, em qualquer transtorno ou qualquer vício que ela descreve, vocês sempre vão ler ali. Ela está trazendo o que acontece dentro do ser humano. O que tem por trás do sintoma? O que acontece com o sujeito? É uma análise que visa o autodescobrimento, que visa o sujeito tomar consciência das bases egoísticas
nas quais aquele transtorno se manifesta. Porque quando se trata estas bases, então a manifestação adoecida não acontece. É por consequência do autodescobrimento e não por uma mudança de comportamento. Dúvidas? Questionamentos? Ok. A primeira pessoa a falar é a nossa querida Ana Sancler. Vai lá, Ana. Deixa eu ver, dá para ouvir, porque eu estou com um microfone, um negócio diferente hoje, mais avançado, roubei da minha filha. Olá, boa noite a todos. Eu estou assim, fascinada com o estudo, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com todos vocês estudando, e quem sabe eu seja a mais retrógrada aqui entre os estudantes, mas eu totalmente entendo e intelectualmente percebo que essa interpretação mudando, digamos assim, dessa questão de combater, fazer um esforço para combater as más inclinações, e transformando através do autoconhecimento, é absolutamente muito mais, digamos assim, alinhado com o pensamento de que Deus é uma força de amor e não de punição. No entanto, a minha dificuldade no momento é que eu falo assim, uau, é assim que eu penso, assim que é bom, vamos em frente. Mas aí, depois de 2 segundos, eu esqueço e eu volto ao velho hábito. Então, eu vejo que assim, não é tão fácil de mudar o pensamento. Ou seja, intelectualmente faz sentido, mas quando passa 2 minutos, eu me esqueço de que agora mudei o pensamento. Dá para entender o que eu estou dizendo? Essa mudança do pensamento é o que é o hábito, e mudar tem que fazer um trabalho diário, eu acho, não é isso? Ana, até porque assim, quantas reencarnações nós construímos este pensar em cima da Igreja Católica, né? Nós somos muito produto ainda da Igreja, não dessa vida, né? Mas nós somos muito produto da Igreja de inúmeras reencarnações, né? Então a gente está vindo de um processo, e essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo a respeito dessa lógica, né, que é complexa para a gente aplicar na vida, ou mesmo quando a gente está olhando aqui parece super legal, aí quando você vai para a vida aí a gente quer dar golpe de machadada dizendo, ai, não posso ser egoísta, não posso ser invejoso. E aí eu estava falando justamente isso. A gente está falando talvez de 10 encarnações onde a gente vem alimentando isso, né? Alguns de nós fizemos justamente parte da construção desse pensamento impositivo, né? Deturpando a mensagem do Cristo. E impondo, né, quando ele diz que ele veio trazer a lei de amor, e aí a gente, para se sobrepor à lei de Talião, e a gente estava lá impondo a lei de Talião, fazendo essas coisas todas. Então, eu entendo essa questão porque nós estamos falando de um passado que não é o passado só dessa encarnação, né? Nós estamos falando de coisas que estão muito marcadas, e talvez a primeira encarnação onde a gente está começando a ampliar essa forma de pensar é agora. Então, sim, né? É difícil. E aí o que eu vejo, Ana, que nos faz falta na doutrina espírita é o filosofar, né? Sim, essa coisa concordo. de pensar sobre isso, né? Eu não sei se vocês têm essa imagem, né? Mas quando fala da escola de Atenas, né? Das pessoas na praça conversando sobre isso, elaborando, e aí a gente volta, né? Mas e aquilo? Daí a gente vai pensar tudo de volta, né? E no outro dia a gente vai dizer, ok, mas eu fiquei pensando, e a inveja, então, como funciona? Aí vamos ficar lá pensando e refletindo, né? Eu acho que esse é o filosofar. A gente vai cultivando isso como uma semente que, se você estiver regando, se você estiver alimentando, se você estiver refletindo, buscando nos livros e tal, isso, o negócio vai florescendo também com o tempo, né?
Então, precisa de alimento, precisa de estudo, precisa de análise, de reflexão, de amadurecer, de escrever um pouco, de conversar com as pessoas, de trocar ideias. E devagar esse negócio vai fazendo parte da gente, né? Não é para ser uma mudança imediatista, porque se ela for imediatista, ela está sendo outra persona que a gente está colocando, né? Então, a gente quer que seja um processo de elaboração, que seja um processo de dentro para fora. E nós que estamos no Centro Espírita há muito tempo nesse discurso, dá mais trabalho. Mas é só uma questão de tempo. Ok. A gente precisa tomar mais cafés juntos, né? Pensando sobre essas coisas, refletindo, alimentando essas ideias. E aí a gente vai analisar um pouco isso, e aquela situação, e aquela outra, e aquela outra. Uma hora esse negócio faz parte naturalmente da gente, né? E aí quando eu me vejo invejoso, eu já não tenho mais aquele impulso de querer esconder a minha inveja. Eu já estou automaticamente pensando, nossa, o que que tem por trás disso, né? Eu estou olhando lá para aquele jeito da pessoa e eu queria ser igual. O que que eu estou querendo esconder? O que que tem por... Aí a cabeça já começa a ir a mil, assim, eu já nem lembro mais da pessoa, porque eu estou tão envolvido em tentar entender o que está acontecendo comigo. E aí o inconsciente já começa a trazer um outro dia que alguém tinha falado isso e aquilo. Aí é que isso já se tornou parte da gente. A gente não precisa mais fazer esforço. Quando você vê qualquer estímulo, já acaba sendo uma forma de você ficar pensando, refletindo. E aí isso vai ficando mais legal, né? Mas, por hora, tem um sofrimento aí. Alguém mais tem alguma colocação nesse sentido? A gente tinha deixado o dia de hoje para ainda, se tivermos alguma dúvida, se quisermos pegar algum exemplo diferente daqueles que nós comentamos até agora, para entender o que tem para ser descoberto por trás disso, aonde que entra o autodescobrimento, aonde que entra o egoísmo, qual é a paixão, como manifesta. E a ideia era de vocês talvez pensarem algum exemplo ou alguma questão para a gente compartilhar, trocar junto, ver se a gente chega às mesmas conclusões. Sim, a próxima pessoa a falar é a Denilza. A Denilza, pode tirar seu microfone do mudo, querida. Não está aparecendo aqui para mim, viu, Fabrício? A Denilza, você consegue ouvir a gente? Agora sim, eu não estava conseguindo. Boa noite a todos, boa noite, Marlon. Marlon, sim, olha, deu um dó agora, sim, parece que sai fumaça da cabeça. Mas vamos lá, eu vou tentar discorrer aqui, porque você foi falando, eu consegui fazer a pergunta na minha cabeça, vamos lá. Aí você foi falando outras coisas, já foi misturando. Aí, quando você fala da proposta filosófica, e aí, na semana passada, você comentou que nós estamos viciados, na verdade, existe um padrão, inclusive na cultura, né, nos centros espíritas, que virou mais assim um igrejismo, mais relacionado ao pode e não pode. Uhum. Pois é. Aí a gente está querendo se trabalhar, está nesse mecanismo de trabalho. Se para nós está difícil, às vezes, compreender isso, botar isso em prática, imagine a gente tentar levar essa proposta de uma forma filosófica, cujas nós ainda temos assim, uma dificuldade de colocar isso na prática. Tá, mas é isso que eu estou tentando fazer aqui. Ajudar vocês a construir algo para que vocês, aonde estão, nos centros que estão, no dia que coordenam estudos ou que fazem palestras, em algum momento isso vai refletindo na prática de vocês. Esse é o meu objetivo, mas é um objetivo de médio prazo, né? Não é um objetivo de curto prazo,
para a gente ir organizando esse entendimento, e no dia que você está lá para dizer, mas espírita que é espírita, não tem inveja, você dá uma segurada e fala, meu pai do céu, olha a loucura que eu ia falar, porque não existe em lugar nenhum Kardec dizendo, espírita que é espírita não tem inveja. Daí você vai, já arruma a tua frase lá na hora, e você vai dizer, o espírita que é espírita vai tentar compreender o que tem por trás da sua inveja, porque o que caracteriza o verdadeiro espírita é o esforço em se transformar. E como a lógica é do autodescobrimento, você tem que entender o que tem por trás da tua inveja, porque todos nós somos um pouco invejosos. Aí você mudou já na palestra, você já mudou a tua fala. Aí eu já posso desencarnar louco de feliz que já atingi meu objetivo. Depois de levar muito tomate, com certeza, também, porque tem uma resistência do outro lado, né? Vou te dar um exemplo. Eu presenciei uma vez uma pessoa que veio, que não estava entendendo, porque eu sempre entendi reforma íntima, que é um outro tema, muito usado no movimento espírita, reforma íntima, e que as pessoas entendem, muita gente entende, pelo menos do meu ponto de vista, é de dentro para fora, mas muita gente faz isso superficialmente, como você já tem falado nos vídeos passados. Então, ela continua com a própria reforma íntima, que é uma proposta também de trabalho interno, ela também ficou muito superficial. Sim. Como desconstruir isso? Pela essa maneira que você está trazendo, é duro, mas ele é mais, e ao mesmo tempo, é libertador para mim. Tem sido libertador para mim. Porque eu já posso vislumbrar, sentir, verificar que já está acontecendo. O que eu vejo na maioria dessas propostas aí é assim, qual é o fundamento, né? Que é isso que eu te disse. As pessoas estão dizendo espírita isso, espírita aquilo. Aonde você leu em Kardec? Né? Esses tempos, eu não lembro se eu falei para vocês ou se foi num outro grupo que eu estava comentando há pouco, que uma mulher que eu adoro, assim, tenho o maior respeito por ela, diz, o espírita que é espírita não se separa. Aonde você leu isso em Kardec? Né? Então, joga fora o evangelho, porque lá no evangelho está justamente o contrário. Né? Então, na verdade, o que eu sinto que a gente precisa fazer é retomar as bases em Kardec, porque a gente tem o nosso olhar católico fazendo a interpretação da doutrina espírita. Eu me sinto nesse trabalho de dizer, aonde que você está falando isso? Aonde que você leu no Evangelho? Aonde que você leu em Kardec que diz isso? Porque muitas das nossas falas, elas não têm fundamento em Kardec. Ou, às vezes, o que eu vejo algumas pessoas pegando é uma frase, mas descontextualizada da obra, descontextualizada do capítulo, para dizer que Kardec está falando aquilo, né? Então, por exemplo, aquilo que a gente estava trabalhando, o uso da vontade, a pessoa sozinha, pela sua própria vontade, poderia se transformar? Sim, desde que faça uso da vontade. Aí você precisa entender o que é vontade em Kardec, você tem que ir para Leon Denis, você tem que entender como que é a transformação moral. Você não pode uma frase dessa sozinha para na palestra que você está fazendo sobre dependência química dizer, então, se o dependente químico quiser, ele consegue largar da droga. Meu Deus, isso é completamente desrespeitoso, isso é completamente agressivo, isso é completamente contra a doutrina espírita. O sujeito da dependência química, para que ele consiga se livrar da dependência, ele precisa se conhecer. E se conhecer pressupõe enxergar aonde está o egoísmo que está na base dessa paixão. Isso é pensamento de Kardec. E não vai resolver seus dramas de uma hora para outra. Aí a gente vai lá em Joana dizendo todos os transtornos, mas em especial as drogas, eles são, né, consequência de construções de outras encarnações. A coisa não está começando agora. Nós estamos falando de buracos profundos da alma. Então, tudo isso é uma pegada completamente diferente. E a minha ideia é isso, é resgatar Kardec. Com base no que você está falando isso? Com base no quê?
né? E eu vou dizer para vocês, eu acho muito triste, mas eu não assisto mais palestras. Eu assisto palestra do Divaldo, obviamente, porque traz um contexto histórico, uma cultura infinita, Haroldo que faz muitas colocações do Evangelho, né, interpretações que a gente tem. Mas a maioria dos palestrantes do mundão de nós aqui, eu não assisto. Porque eu acabo aproveitando mais o tempo de 1 hora lendo o Livro dos Espíritos do que assistindo uma palestra. Porque a gente não tem intimidade com o Livro dos Espíritos. Eu não sei se vocês têm essa concepção. Eu convivi com muitos evangélicos, adventistas. E aí, assim, fala de qualquer texto, eles sabem onde que está lá na Bíblia. Abre ali, já começa a ler para você e explica tudo. Por quê? Porque a base do pensamento deles está lá na Bíblia. A base do nosso pensamento está em Kardec, mas a gente não tem intimidade com Kardec. A gente precisa ler e reler o Livro dos Espíritos, o Evangelho, muitas vezes. Né? Céu e Inferno dá aí para você dar umas 2, 3 lidas, a Gênese dá para dar umas 2, 3 lidas pulando aquela parte lá da geologia e tudo mais, dá para dar uma pulada. O Livro dos Médiuns não é um livro essencial para você falar de doutrina espírita, porque ele deixa claro que é uma obra técnica para o exercício, a prática da mediunidade em grupos específicos, mas a maioria dos espíritas que eu conheço não tem intimidade com o Livro dos Espíritos, não tem intimidade com o Evangelho. Eu tenho dado curso de atendimento fraterno, e qual é a lógica que a gente trabalha no atendimento fraterno? Né? A pessoa vai trazer a questão, você tem que fazer os enquadramentos para transformar isso numa questão doutrinária, e aí você tem que ir para o Livro dos Espíritos ou para o Evangelho para fazer a interpretação à luz da doutrina espírita. Na hora de ter que ir para o Evangelho ou para o Livro dos Espíritos, eu passei isso em inúmeros estados no Brasil, vários outros países pelo mundo, dando curso de atendimento fraterno, e me assustei com isso. Na hora que precisa dizer aonde está isso no Livro dos Espíritos, aonde está isso no Evangelho, a grande maioria das pessoas não sabe dizer. Então, vai abrindo espaço para opinião, pessoal. Então, quando a gente vê essas pessoas, Denise, estou pensando aqui, a gente precisa ir questionando. Claro que de uma maneira amigável, né? Nunca a gente vai questionar lá no meio do público, dos outros, mas precisa questionar as pessoas. Puxa, eu entendi o que você falou, mas eu queria saber aonde que está isso em Kardec para eu poder estudar melhor. Para as pessoas irem percebendo que elas não têm muitas vezes fundamento que elas estão falando, elas estão trazendo ponto de vista. E o Centro Espírita não é lugar para trazer ponto de vista. Então, eu acho que a gente precisa ir fazendo isso. Mas aonde em Kardec que você está falando isso? Baseado no que você leu da doutrina espírita que você está falando isso? Para que a gente vá resgatando esse aspecto essencial. O que define doutrina espírita é Kardec. Tudo mais ali que a gente vai lendo é subsidiário, mas o que define doutrina espírita é Kardec. E nós nos dizemos espíritas, nós estamos à frente de instituição, nós coordenamos grupos de estudo, mas não conseguimos transitar com facilidade pelas obras de Kardec. Ok. Marla, agora a gente tem um comentário do Luciano. Marlon, beleza? Oi, Luciano. Primeiro agradecer a oportunidade e o convite, está sendo um grande prazer participar aqui. Rapaz, você está virando a cabeça aí, viu? Fazendo pensar mesmo, está bem bacana. Mas assim, te confesso que assim, eu estou com um certo desconforto. Na semana passada eu tentei elaborar uma questão que talvez não ficou muito clara, e com base numa interpretação que foi muito boa, até a didática sua, de nos sugerir voltar, né, e reler ali os 4 primeiros capítulos ali do Evangelho, né, buscar nas questões do Livro dos Espíritos, né, sobre o homem de bem, sobre o autoconhecimento, isso tudo cria uma base muito bacana. Mas eu confesso que eu fiquei bastante incomodado, assim, porque em algumas vezes me pareceu, e eu posso estar com a interpretação errada, você me corrige, tá? Que a gente está fazendo tudo errado, assim, sabe? E na minha interpretação, posso estar até equivocado, né? Mas até lendo e relendo aqui, eu entendi que a gente está no caminho. A gente está talvez aquém do que poderia. Eu prefiro entender assim, que a sua proposta é
nós que estamos abraçando a doutrina, ela nos convida a ir além. Se a gente já entendeu a reencarnação, se a gente já entendeu causa e efeito, eu hoje, Luciano, estou trabalhando para domar ainda as minhas más tendências. E muitas vezes ainda é na atitude. Eu ainda não tenho a capacidade analítica do Marlon, né? Não tenho formação, nem tenho conhecimento de Joana, que eu espero começar a adquirir agora mais, né, profundamente, para poder fazer esse trabalho na raiz, que é a proposta, né? Mas eu, no meu entendimento, eu queria que você comentasse a respeito, ou me corrigisse se eu estiver enganado, mas esse, até reprimir, ele usa isso aqui algumas vezes, né? Resistir, reprimir e tal, já é uma parte do processo, é um meio processo, é um meio caminho, né? Não é o progresso feito ainda, né? Mas essa conscientização de que aquela atitude não corresponde, um esforço para não continuar naquela atitude, para resistir quando vem uma ideia, porque muitas vezes não é só minha, mas eu estou dando a sintonia para sair da sintonia daquele pensamento, ele não é tão desmeritório, ele tem um mérito. Mas eu quero entender que a sua proposta é, nós podemos ir muito além, né? O convite da doutrina, pelo tempo que a gente já tem de doutrina, todos nós, a doutrina em si, né? E pelo que a gente já tem até de Joana aí, e provavelmente outros autores, a gente já poderia estar caminhando mais, né? Mas eu entendo que a gente, particularmente pelo Evangelho, tem uma parte que ele fala ainda sobre, que aquele está na parte 7ª, lá do capítulo 8º mesmo, bem-aventurado tem puro coração, né? Antes de falar homem de bem, que fala que o pensamento mal, ele vem, né? E fala que, assim, aquele em que sequer concebe a ideia do mal, já há o progresso realizado. Eu acho que esse já se reformou, de alguma forma, né? Aquele a quem a ideia acode, mas que a repele, é o meu caso, eu acho que eu estou repelindo a ideia, não estou trabalhando a sua fonte, há o progresso em vias de se realizar. E, finalmente, aquele que pensa no mal e que nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Então, acho que a gente está no meio do caminho. Não acho que é desmeritório o que a gente fez até agora, mas eu acho que a sua proposta, o seu desafio para a gente é, olha, podemos caminhar mais. E eu estou aqui para ajudar vocês a caminhar essa segunda milha que a doutrina nos convida, na profundidade que a gente já tem condição de caminhar. Luciano, é bem por aí, porque assim, o domar, eu entendo que assim, é Kardec dizendo, olha, isso é o a curto prazo, enquanto esse processo de autodescobrimento vai se dar ao longo de muitas reencarnações. Então, eu brinco que o domar é o mínimo da civilidade. Na hora que eu tenho raiva de alguém e a minha vontade é dizer vai para o inferno, seu idiota, e eu me seguro para não dizer vai para o inferno, seu idiota, é o mínimo de civilidade. Isso é o domar. O que eu não posso achar é que porque eu não falo mais vai para o inferno, seu idiota, eu sou uma pessoa boa, pacífica. Aí, junto aí já nesse mesmo capítulo que você está falando, capítulo 8, o último item, o último parágrafo do 10, do item 10 do capítulo 8, ele diz, é Kardec que diz exatamente assim, não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo, é preciso ter a do coração. Né? Então, quando eu não digo vai para o inferno, seu idiota, eu estou na aparência da pureza. Não basta só isso. E isso, eu digo assim, é o mínimo do mínimo do civilizado. Agora, como vem essa tal de pureza do coração? Então, eu concordo com você, às vezes dá uma sensação de estar tudo errado. Não, não é que está tudo errado. É que assim, a gente está no passo 1, mas só não ache que o passo 1 é o fim da caminhada, porque nós somos espíritos imortais, a gente tem que se pensar ao longo de milhares de reencarnações, nós estamos em mundo de provas e expiações, não faça uma interpretação materialista do processo de transformação moral. O domar, esse dar a segurada, é apenas a aparência de pureza. E aí, por isso a gente precisa da psicologia, as pessoas vão dizer, não, Marlon, mas eu tenho certeza que eu perdoei o fulano. Então ela vai querer dizer assim, eu tenho certeza que o coração está limpo. Aí Freud acabou com a nossa vida, porque Freud vem lá em 1900 dizendo, se veio o impulso e você domou, você não transformou lá dentro, você apenas
reprimiu. Ou seja, esse impulso ainda está dentro de você. Por isso que eu digo que Freud acabou com a nossa vida. Porque ele veio dizer, você pode... Não, eu tenho certeza que eu não tenho vontade de me vingar. Quando você diz isso, a psicanálise vai dizer, então eu tenho certeza que você tem, porque se você tem certeza, você está tentando negar, aí tem os mecanismos de defesa, um monte de palhaçada que a gente faz, que a psicanálise ajuda a gente a entender e tal, tal, tal. E aí a pergunta que Kardec fez é, como que muda então? Como que vai atingir aquela pureza de coração? E isso, se nós estamos falando da pureza de coração, nós estamos falando de um processo que vai levar reencarnações. E o que os espíritos nos trazem é o autodescobrimento. A base está no egoísmo e o autodescobrimento. Eu vou tentar falar um pouquinho mais disso para ver se vocês vão configurando essa mudança a longo prazo que a gente está falando. Então, veja só. Quando eu acho que eu mereço mais do que o outro, isso tem como base o egoísmo. O que vai dissolver esse egoísmo? O autodescobrimento. Porque autodescobrimento dá a noção de quem sou eu no mundo. A hora que eu vou me aprofundando e me descobrindo, eu consigo reconhecer que eu não sou mais do que ninguém. Porque o outro é dependente químico, mas eu sou dependente do púlpito no centro espírita. Está tudo no mesmo charco, chamado mundo de provas e expiações. A hora que eu não mando mais o outro para o inferno e começo a me sentir melhor, dizendo, eu já fui assim, nossa, teve um tempo, gente, que eu era bem parecido com você, graças a Deus, hoje eu já não sou mais. E aí eu percebo o quanto tem de vaidade, o quanto tem de arrogância, eu estou diminuindo o outro para tentar me projetar e percebo isso, esse senso de disparidade, ele vai por água abaixo. O autodescobrimento, ele nos dá o senso de humanidade, que é Francisco de Assis dizendo que era o mais sujo, mais feio, mais pecador de todos. Então, veja, quando eu começo a me descobrir, que eu começo a enxergar as lambanças que tem lá dentro, isso gera um senso de humanidade. Eu me vejo do lado dos outros. Então, por isso, o autodescobrimento dissolve o egoísmo, porque o egoísmo é a tentativa de projeção, o egoísmo é a tentativa de ganhar o lugar sozinho, o egoísmo é em detrimento do outro. Quando você começa a ver que está todo mundo, que você tem um charco aqui dentro, aquele desejo de sair da média e de se projetar, ele dissolve. E na hora que alguém vai te elogiar dizendo, nossa, Luciano, como você é maravilhoso, e você ia se exaltar por isso, você pensa, né? Maravilhoso essa parte, mas se soubesse a tranqueira que está aqui dentro, não ia estar falando essas coisas. E aí você não se perde na arrogância, você não se acha melhor do que os outros. Na hora que alguém comete um erro com você, você vai dizer, caramba, a pessoa me ferrou. Mas olhando para tudo que eu tenho aqui dentro, eu devo ter ferrado quantas pessoas que eu nem enxerguei que eu ferrei. Tipo, putz, quem sou eu para querer condenar o outro se eu deveria ser condenado trocentas vezes? Aí a gente perdoa naturalmente. Então, entende? Só que isso vai se dar quando? Quando, Ana, que isso vai se dar? Em 2 dias? Em 10 dias? Não! Isso é algo que vai... A consciência do eu no mundo vai se dar ao longo das reencarnações. Quando a gente vê Francisco de Assis no século, em 1200, com esse sentimento, gente, quem que já era Francisco de Assis? Francisco de Assis, pelas descrições de Divaldo, era a reencarnação de João. Então, assim, quando estava lá com Jesus, o cara já era todo amor. Ou seja, de lá todo amor para cá, passou 1200. A gente quer mudar o quê? Em uma encarnação? Não. Mas o que eu vou fazer enquanto eu ainda percebo dentro de mim o desejo de me projetar em relação ao outro? Quando eu ainda, dentro de mim, me sinto melhor do que os outros, porque eu não consegui me conhecer em profundidade. Dá uma segurada. Aí é Kardec falando
tu domar as más tendências. Dá uma segurada. Não te dá direito de tratar ninguém diferente. Não te dá direito de nada, né? A equanimidade é Deus igual para todo mundo, né? Porque diz Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Está todo mundo no mesmo barco. Agora, essa consciência de espírito imortal, esse autodescobrimento, ele diminui o egoísmo. Porque mesmo que hoje, olha que coisa linda, estou morando em Londres, buscando aprender uma outra língua para levar o espiritismo, fazendo grupo no domingo à noite, podia estar me divertindo, e de repente estou aqui, uma alma nobre, levando evangelho para as pessoas. Isso aqui podia me dar uma coisa assim do tipo, cara, eu sou maravilhoso. Mas daí começo a olhar a minha história e digo, o mínimo que você podia fazer é isso, menino. Porque se tivesse encarnado no meio da favela, se tivesse encarnado no meio de constrangimento, o meu bisavô já era conselheiro da Federação do Paraná. E que espera? Não espera muita coisa diferente. Qualquer um que reencarnasse no meu contexto, com a educação que eu tive, que a vida fosse facilitando tudo que a minha vida facilitou, ia estar fazendo o que eu estou fazendo. O autodescobrimento, ele dá esse senso. Porque olhando dentro de mim, eu sei que se a vida tivesse apertado um pouquinho mais ali naquela curva, ou não tivesse me facilitado isso ou aquilo, eu não ia estar aqui. Então o autodescobrimento, ele dá uma ajeitada na gente. Ele dá essa organizada no ego que deseja se sobrepor. Agora, quando não tem essa noção de autodescobrimento, aí você faz lá, né? Eu fiz palestra junto com o Divaldo sentado e eu falando. Ah, mas olha que coisa boa, não é? Tipo, alma nobre. Aí começa a olhar para dentro e diz, gente do céu, aí uma coisa junta com a outra, junta com a outra, e na hora que vai começar a dar um gostosinho, já vem lá o inconsciente dizendo, ei, tirando todas essas coisas da aparência, a gente sabe o que sobra, né? Menos, bem menos. E aí pode vir o mundo te elogiar, você fala, eu sei o que está lá dentro. Entende? Agora, isso é algo que a gente vai construindo, porque hoje está essa coisa, mas num outro tema, a gente já se perde. No outro tema ali a gente se perde, no outro tema ali se perde, e aí resgata, e pensa, reflete, amadurece. E assim a gente vai fazendo. Então, para mim, a proposta de Kardec ela é perfeita, porque ela está nos dando estratégias do curto e do longo prazo. Ela está dizendo, olha, ao longo das reencarnações, você tem que fazer isso, se conhecer, entender as bases que está lá e descobrir o teu lugar no mundo. Mas, enquanto isso vai acontecendo, eu estabeleci aqui, ó, eu fiz um monte de pergunta para você ter a noção mínima de civilidade, que são as leis morais que está ali no Livro dos Espíritos, como você tratar o próximo, como você se relacionar, e você dá uma segurada nisso. É perfeito. A curto e a longo prazo tem o caminho ali. A minha crítica ao movimento espírita é nós ficamos só com o curto prazo, achando que o curto prazo é a transformação de longo prazo. Então não é que está errado, mas assim, não ache que esse curto prazo é todo o processo, pelo amor de Deus. E daí jogamos fora a reencarnação, jogamos fora o espírito imortal, jogamos fora que estamos no mundo de prova e expiação, jogamos fora o predomínio do mal, negamos tudo de Kardec. Então, às vezes eu tenho uma fala muito inflamada, porque eu sou desse perfil, mas não é do tá tudo errado, é do tipo, gente, você está falando de uma coisa, mas leva em consideração todo o contexto da doutrina. E aí é onde eu acho que a gente não teve base filosófica e psicológica para ler Kardec. A nossa cultura de Brasil é uma cultura que não tem fundamentação filosófica. A gente não aprendeu a pensar filosófico. Agora, você está na Europa. Aí você vai numa cidade ali, era Shakespeare aqui, na outra cidade ali era onde o Bach fazia não sei o quê, na outra cidade era onde o pensador não sei, Kant faz não sei o quê, o Vygotsky escreve não sei onde. Meu Deus do céu, isso aqui
é a efervescência de cultura, e aqui é que estava Kardec. Agora vai falar de Vygotsky, a gente não sabe, vai falar de Nietzsche, a gente não sabe quem foi Goethe, a gente não sabe, a gente não tem no Brasil base filosófica e cultural para fazer uma leitura de Kardec. A gente não teve, né? Tanto é que a gente está discutindo, não sei se já discutiram, como que terminou aquela palhaçada da filosofia no ensino médio. Meu Deus, filosofia devia de ser disciplina desde o primeiro ano. Quem que é você e qual é o teu lugar no mundo? Né? Isso aí devia de ser disciplina do primeiro ano. Então eu vejo que a nossa cultura, e eu sou aqui mais novo do que a maioria das pessoas que eu estou olhando, pelo menos, deixa eu ver aqui, bem mais velho, esse aqui bem mais velho, estou brincando. Nós fazemos parte de uma cultura que precisa ir correndo atrás do prejuízo para entender Kardec. Porque a forma como a gente vai apresentando muitas vezes Kardec para os nossos filhos, eles já vão olhando e dizendo, isso aí, desculpa, isso aí não me interessa. Vai ficar igual você? Não. Não. Porque é um pensamento obtuso, porque é um pensamento impositivo. E esses espíritos que já têm um tanto mais de esclarecimento, eles não aceitam esse olhar da doutrina espírita impositivo. Então, eu digo que a gente é a parte a geração que vai ter que correr atrás de fundamentação filosófica, pensamento crítico, análise, como estudar. A gente precisa correr atrás desse prejuízo para ler Kardec. Eu digo porque eu vejo isso comigo. Eu estou lendo algumas coisas, estudando algumas coisas, daí você volta para Kardec e fala, nossa, estava aqui e eu não tinha visto. Aí você vai para outra coisa, quando você volta, você fala, nossa, estava aqui. Então, nós somos a geração que vai ter que correr atrás desse prejuízo. Então, por exemplo, aqui em Londres agora, a gente começou a fazer um trabalho para coordenadores de grupo de estudo, que é o que é análise crítica? Porque análise crítica não é sair questionando qualquer coisa. O que é fazer uma análise crítica? O que são as perguntas do aspecto filosófico que Kardec traz ali em Sócrates e Platão, e toda a base de Sócrates e Platão está na capacidade de fazer perguntas. Como que fazendo perguntas a gente aprende doutrina espírita? Então veja, a gente está aqui tentando estudar coisas que não fizeram parte da nossa cultura. Eu tenho um amigo aqui em Londres que quando ele foi fazer um curso o curso era de decoração de interiores, design de interiores. Quando ele foi fazer o curso, eles deram 3 livros sobre leitura e análise crítica para estudar antes de fazer o curso. Porque assim, se você não tiver habilidade de fazer uma análise crítica, você não pode estudar design de interiores. Entende? Nós não estamos falando de filosofia. Nós estamos falando de design de interiores. Então, assim, a gente não sabe o que é pensamento crítico e está lendo Kardec. Não dá certo, não consegue ler, não consegue entender a profundidade do cara. Eu tinha uma amiga que eu dizia, você é uma ignorante, porque ela estava lá fazendo um estudo do céu e inferno, e aí ela disse, olha, no céu e inferno, aqueles 9 casos, no fim é tudo a mesma coisa. O que ele está mostrando para a gente, você para e fala, meu bem, se Kardec, que era Kardec, trouxe 9 casos de suicídio, não é a mesma coisa. Você precisa ter um mínimo de reflexão de que se o cara colocou 9, se ele não colocou 6 e nem 18, tem um sentido. Aí você vai ler os 9 casos de suicídio de Kardec e você encontra todas as pessoas que cometeram suicídio em um daqueles traços morais. Porque ele descreve ali nos 9 perfis ou 9 conflitos morais que todos os casos que eu conheci de suicídio estão em algum daqueles 9. Daí você fala, caramba! Então, quando você está lendo Kardec e analisa os 9 casos de suicídio, você tem que ter uma capacidade de análise crítica para você ler, entender o que tem diferente, qual é a questão moral, o que tem por trás, por que o autor colocou. Aí você vai dialogando com o texto, e aí você consegue se aproximar, talvez, do que o autor queria fazer quando trouxe aquilo ali.
Se você não tiver um pouco desse tipo de reflexão, você faz igual essa ignorante dessa minha amiga, dizendo, no fim, gente, é tudo a mesma coisa, né? Entende onde que eu digo que a gente está numa geração que tem que correr atrás do prejuízo, que vai ter que estudar pensamento crítico, vai ter que estudar como estudar, como fazer uma análise de texto, a gente vai ter que estudar Sócrates, a gente tem que estudar Platão, né? Então, como assim? Allan Kardec coloca lá na introdução de o livro de O Evangelho, Sócrates e Platão, várias páginas sobre Sócrates e Platão, mas ou muitos poucos de nós têm conhecimento de Sócrates e Platão. Será que a gente não devia, então, estudar Sócrates e Platão? Eu tenho certeza que devia. Quando dá tempo, eu estou lendo Sócrates e Platão. Então, aí, depois que você lê Sócrates e Platão e você vê aquele homem que faz pergunta, pergunta, pergunta e começa a te dar uma agonia, porque uma pergunta leva para outra, uma pergunta leva para outra, uma pergunta leva para outra, você começa a entender um pouco de uma lógica de coordenação de um grupo de estudo. Onde quando alguém no grupo de estudo vem dizendo, mas o que aconteceu com meu filho que cometeu suicídio em tal idade? Ao invés de você dizer, o espírito vai ficar ao mesmo tempo que era da programação reencarnatória, que é uma pergunta, uma resposta fechada e obtusa, você vai fazer perguntas para essa pessoa. Perguntas que vão lhe levar a querer estudar, a querer buscar conhecimento. E aí o grupo de estudo é agora uma mini escola de Atenas, onde as pessoas estão se reunindo e o coordenador de estudos está fazendo perguntas que vão estimular o ativo do sujeito, vai estimular a busca pelo conhecimento e ele vai sair ali do grupo de estudo dizendo aonde que é mesmo aquele livro que você falou? O Céu e o Inferno. Ah, então eu vou ler esse, tem na biblioteca? E ele sai do centro espírita louco para ler aquele livro. Isso, para mim, a gente só consegue fazer isso quando a gente foi correr atrás do prejuízo de estudar um pouco de filosofia, antropologia, de todas essas coisas para ter um pouco mais de base filosófica para entender Kardec. Eu nem sei por que eu cheguei nesse lugar. Vocês me desculpam, mas é que como eu tenho ficado mais quieto aqui, daí esse nosso grupo onde eu posso falar mais, daí eu desato a falar. Tem mais pergunta, Fabrício? Desculpa, estava falando silencioso. Tem mais uma pessoa na fila, que é a última. Sandra. Sandra, pode falar, querida. Boa noite a todos. Eu incluo ao grupo da Ana, agradecendo também essa oportunidade de poder participar, porque confesso que na semana passada, quando nós acabamos, eu tive que pegar o Refletir da Alma para conseguir acalmar o meu coração, porque ficaram tantas dúvidas no ar. E quando eu estava lendo, Marlon, foi muito interessante, porque parecia que eu estava ouvindo você falar no meu ouvido. Então, muito obrigada, da minha parte, nesse sentido. Na semana passada, tinha ficado uma pergunta a respeito do medo. Você tinha dito que medo, não sendo uma emoção básica, não tem como base o egoísmo. Então, não é um vício moral. Ficou para mim uma pergunta, então o medo, ele pode ser considerado como que um gatilho para os vícios morais? A pergunta da semana passada. Uhum. Hoje você mencionou que o pânico vinculado ao egoísmo. Mas eu me pergunto, se o pânico é um transtorno comportamental que por vezes tem a base em atitudes que nós fizemos no passado, como que ele pode estar ligado ao egoísmo? É ainda o egoísmo que nós trazemos daquela época? Ou de que forma? Se é inconsciente? Porque ninguém quer ter um ataque de pânico. Aqueles que sofrem sabem o que é. E também o que a Deni disse é muito interessante, porque a gente conversa sobre transtornos aqui, mas nos centros espíritas, as pessoas quando vêm falar contigo, aquelas que trabalham no centro espírita, normalmente te chamam do lado e falam, olha, estou passando por situação X ou Y, mas não conta para ninguém não, tá? Porque vai passar, eu tenho fé, vai passar. Interessante, né? Porque vai passar para o inconsciente. Fraterno, todo mundo sabe o que dizer, né?
Ou quando você sofre de uma coisa, não, você está sem fé, minha irmã. Que é isso? Você está sem fé. Então, são essas coisas que me deixam assim meio desconcertada e incerta. Sim, porque quando a gente tem esse tipo de postura, fundamento kardeciano zero. Né? Então, aí é o que eu digo do resgatar Kardec, e que se apertar mesmo, quando uma pessoa dessa diz você está sem fé, a gente, é claro, não estou te exigindo isso, né? Mas a gente precisava ter uma presença de espírito para dizer, baseado no que você está falando isso? Porque uma pessoa que diz para alguém que o transtorno de pânico é porque ela está sem fé, não tem base filosófica, não tem base psiquiátrica, não tem base psicológica, não tem base espírita, não tem base nenhuma. Então, isso é a falta de Kardec, né? E mais do que isso, ainda está indo contra Kardec quando ele diz que a fé não se prescreve, porque isso é textual. Kardec diz, a fé não se prescreve. Então, não dá para dizer você tem que ter fé. Não dá para prescrever, tendo fé você se cura. Porque isso você está indo contra Kardec. Então, veja, só que se você perguntar para a maioria das pessoas se elas devem ter fé ou não têm fé, elas nem lembram dessa frase que a fé não se prescreve, e os que muitas vezes lembram da frase a fé não se prescreve não entenderam o que quer dizer a fé não se prescreve. Então, a nossa lógica é de resgatar os fundamentos daquilo que a gente está falando, que é onde eu vejo que a gente está falando de Kardec contrariando a pedagogia dele, contrariando o pensamento filosófico que está por trás dele, contrariando tudo. A gente fez o Centro Espírita com base na Igreja Católica para falar de Kardec e não está dando certo isso. Não está dando certo e a gente vai ter que rever. Aí, Luciano, isso eu sou muito impositivo, que é na questão do método. Porque aí, para mim, a gente está vivendo uma grande contradição. Para falar uma coisa, a gente está usando um método completamente contrário a essa coisa. É como se eu fosse falar da liberdade oprimindo. Putz, não dá, porque você quer passar uma mensagem usando o método contrário a essa mensagem. Aí eu sou gravemente crítico, que é no sentido assim, cara, você está falando de espírito imortal e você está separando as crianças por sala e idade. Para falar do quê? Para falar de reencarnação, você separa as crianças por idade. E se uma criança de 12 anos quiser ir para o grupo dos 15, você vai dizer que não pode por idade. Mas para quê? Para falar de reencarnação, que cada espírito é um, que o espírito é milenar, que eles têm diferentes histórias, diferentes perfis. Eu, com 13 anos, estava em grupo de estudo de adulto, estudando mediunidade, no livro dos médiuns. Porque, graças a Deus, tinha uma coordenadora que levava a sério a doutrina espírita para dizer, não interessa se tem 13 anos, vamos avaliar se esse menino tem maturidade, dá para ir. Com 15 anos eu estava em reunião mediúnica. Mas qual é essa lógica? Então a gente está ensinando doutrina espírita, mas separando criança de 8, 9, 10, 11, 12, 13, ao invés de separar as crianças por espíritos imortais que são. A pessoa chega no centro espírita e ele tem que passar por esta aula, por este conteúdo, depois por esse conteúdo, depois por esse conteúdo. Mas quem fez curso de espiritismo e de espiritualidade, conforme descreve André Luiz no Mundo Espiritual, faz o que com o curso que fez quando reencarnou? Então, a gente nega a doutrina espírita para ensinar doutrina espírita. Aí eu sou gravemente intolerante de dizer que palhaçada é essa? Você está negando o espiritismo para ensinar espiritismo. E aí, claro que o meu jeito não é o melhor jeito, eu estou tentando dar uma dominada, uma domada nesse monstro que existe dentro de mim, mas quando eu vejo esse tipo de colocação para Sandra, é onde eu fico enlouquecido, do tipo, meu Deus do céu, a doutrina espírita tem tanto conteúdo para ajudar uma pessoa com uma crise de pânico, e a gente, por falta de estudo e de fundamentação, consegue fazer com que essa pessoa se sinta pior dentro do centro espírita. Isso, para mim, é do campo do inadmissível. A gente está se sentindo pior dentro do centro espírita. Como pode? Eu ouço muito as pessoas que estão em depressão, elas esperam melhorar da depressão para voltar no centro. Como
ela devia de justamente vir para o centro. Mas se for trabalhador, eu lembro do caso de uma pessoa que ela pegou uma tesoura e ela estava entre matar o marido ou enfiar no pescoço. E aí, depois que tinha terminado a sessão, era minha paciente, mas era espírita. Depois que terminou a sessão, eu falei para ela, não custa perguntar, né? Você tá indo no passe toda semana para dar uma ajudada? Se Marno, não pode ir no passe, porque lá no centro, que eu sou coordenadora de estudo, se eu for no passe, eles vão dizer que eu estou desequilibrado, daí eu não vou poder coordenar o grupo de estudo, e é o único momento que eu me conecto com Deus de verdade quando eu estou estudando e coordenando o grupo de estudo, então eu não posso ir no passe lá dentro do centro. Uma pessoa que está à base de matar o marido ou se matar, tem competência para coordenar o estudo, estava indo bem, mas não pode ir no passe, porque se ela falar que ela teve uma crise, que a coisa foi grave, as pessoas vão dizer, meu Deus, como que está coordenando um grupo de estudo? Como que pode essa pessoa? Então, como que esta prática pode existir dentro de um centro espírita? Como que alguém pode falar um negócio desse, né, que é o que eu estou dizendo do exemplo da Sandra? Meu Deus, Joana escreveu vários textos sobre pânico, né? Kardec mostrou qual é o percurso do tratamento e ajudar a pessoa a entender o que tem por trás do pânico, levar ao autodescobrimento, entender isso ao longo das reencarnações. E aí alguém pega toda a doutrina espírita, joga no lixo e diz para uma pessoa, isso é falta de fé? Isso me enlouquece, isso me enlouquece. Porque é falta de estudo, então no mínimo fica quieto e diz assim, minha amiga, eu não tenho nenhum conhecimento de pânico, não tenho entendimento de nada disso, vamos ver o que Joana, Emmanuel, André Luiz, Leon Denis, Kardec, o que falam desse texto. Enquanto isso, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Você não acha que parece mais adequado uma pessoa dessa? Vamos ver o que a doutrina espírita fala, porque eu não tenho conhecimento. Vamos mandar um WhatsApp lá para o Marlon perguntando aonde tem um texto sobre pânico, porque eu não tenho a menor noção de onde tem um texto sobre pânico. E enquanto isso eu te pergunto, posso fazer alguma coisa por você? E aí a pessoa vai dizer, ai Marlon, só o fato de saber que eu posso contar com você parece que já me dá uma coisa boa assim. E aí quando você achar algum texto, alguma coisa, você me avisa. Não precisa ser psicólogo, não precisa ser psiquiatra. Não precisa nada. Claro, precisa sim de bom senso, né? Agora, vamos retomar ali aquela questão do medo. Daí, tirando agora essa minha parte dramática e exagerada, o medo é emoção básica. Então, ele não tem por manifestação o egoísmo. Na hora que dá um barulho, a gente fica com medo, porque é a preparação do corpo para o ataque ou fuga que está ligado ao instinto de sobrevivência. Esse medo, quando ele é alimentado pelo egoísmo, ele vai se manifestar numa crise de pânico. Ele vai se manifestar numa crise de ansiedade. Ele vai se manifestar de algum outro jeito. Então, quando a gente tem o pânico tem por base o medo, mas com o dedinho do ego aí no meio do caminho. Qual é a questão do ego no meio do caminho que lambuzou o medo básico e transformou em transtorno mental? Aí deixo para vocês a sugestão, tem um vídeo meu sobre pânico que está lá no YouTube, mas em especial, Pânico Joana trabalha no conflitos existenciais e, se não me falha a memória, no autodescobrimento, uma busca interior. Ela tem 2 textos de pânico que, quando você lê aqueles 2, você fala, caramba, agora estou enxergando. Então, geralmente, o pânico, só trazendo algumas coisinhas, Sandra, para ir ajudando a pensar, mas geralmente o pânico tem a ver com um sujeito que está se colocando num lugar que, essencialmente, ele não está. Ele está se exigindo mais do que ele pode dar, porque o pânico faz recuar. O pânico faz se fechar. Então, ele está se colocando num lugar, ele está se exigindo mais, ele está fazendo um movimento contrário ao que ele dá conta. Aí, quem que faz esse movimento do ser mais, do acima, do mais? É o egoísmo. Entende aonde está o egoísmo? É o ego querendo ser algo que ele não é. É o ego querendo estar acima de onde ele está. Isso é egoísmo. É o ego numa busca
e foge à sua realidade. Aí, quando faz o movimento de autodescobrimento, eu começo a encontrar um pouco mais o meu lugar no mundo. Não dou conta disso, isso aqui não cabe, isso aqui eu vou ter que voltar atrás, isso aqui eu vou ter que pagar o preço de assumir que eu não sou assim. E quando eu começo a voltar atrás, e o ego assume o lugarzinho pequeno no mundo, não faz mais crise de pânico. Obrigada. Então, eu fiz aqui, gente, uma análise superficial, só para vocês entenderem a lógica, da onde está o egoísmo na base do pânico. Qualquer psiquiatra ou psicólogo que me ouça, talvez vai dizer, meu Deus, esses espíritas estão tudo atrapalhado. Mas eu estou só tentando trazer uma noção, assim, para vocês, de que a base, geralmente, do pânico, porque, veja, é como se fosse, assim, um medo que não foi respeitado lá dentro. Por que não foi respeitado? Por um ego que quer se mostrar bom, ou quer se mostrar melhor, ou quer se mostrar querido, ou quer se mostrar, sei lá, qualquer coisa acima da onde ele está. Aí, o que é o pânico? É a hora que o psiquismo fala, para! Para! E aí a gente tem uma crise de pânico, e na crise de pânico a gente se fecha e volta para um lugar que não deveria ter saído. Então tem muita gente fazendo crise de pânico quando está exposto. Olha que interessante as nossas crises de pânico. A gente está exposto, a gente está no avião, a gente está lá em cima, a gente está em lugares que simbolizam você não podia estar aí. E o pânico faz a gente voltar para casa, né? Porque a pessoa, no auge da crise de pânico, quanto mais pânico ela vive, mais desequilibrada ela está, ela não consegue sair de casa. Então, olha que significativo e que simbólico voltar para casa, né? Como esse ego que quis ser o que não é e precisa se conhecer, precisa voltar para sua origem, precisa voltar para o seu lugar. E quando ele volta para casa no sentido psíquico, ele agora está seguro, porque ele não estava seguro, ele estava se expondo demais, ele estava fora, ele estava arriscado, ele estava num lugar que não é seguro. Só que aí eu vou entender o pânico no sentido simbólico, porque a nossa sensação é essa, parece que vai morrer quando você tem uma crise de pânico, que você está perdendo todo o controle da coisa, que não vai ter saída. Aí a gente faz a leitura simbólica disso. Né? O ego perdendo o controle, o ego não vendo saída, o ego precisando voltar para casa, né? Para o lugar dele, para a sua pequenez. Faz sentido, Sandra? Faz, muito obrigada. E aí, por que eu dei um pouco mais esse exemplo do pânico? Porque, gente, vocês conseguem percebendo todos os transtornos mentais, quando você vai ler um pouco mais, junta aqui com o espiritismo, você fala, caramba, isso aí serve para a gente interpretar os transtornos mentais, serve para interpretar todas as doenças, serve para interpretar a vida. Aí você entende por que Kardec estava falando que o espiritismo é a ciência do infinito. O espiritismo está além do que a gente tem de conhecimento da psiquiatria, está além do que a gente tem de conhecimento da filosofia, está além do que a gente tem de conhecimento da psicologia e da medicina. É a ciência do infinito. Mas a gente está dando aula numa sala, dizendo, limitando o pensamento, ao invés de, quando as pessoas chegam no centro, ensinar as pessoas a pensar, ensinar as bases filosóficas do espiritismo, né? Tem mais alguma questão? Ou ficou pior com esse exemplo que eu dei? Se ficou pior, gente, a gente deixou esse tempo justamente para vocês irem perguntando se tem dúvida, se não ficou elaborado, para ir questionando, para a gente ir organizando, porque não é para enfiar a goela abaixo. Eu estou aqui estimulando vocês a um pensar. Marlon, a Marie pediu para você falar um pouquinho sobre a culpa. Culpa e egoísmo. Então, esse é muito fácil da gente pensar aonde tem o egoísmo na culpa. O que é a culpa? Fiz algo de errado. Traí uma pessoa, falei mal de alguém, que ficaram sabendo, né? Esses dias alguém me contou que do centro espírita comentou da vida de outra pessoa, mas não viu que o celular estava ligado justo na pessoa que estava ouvindo. E ela ali descascando a pessoa.
E a pessoa do outro lado ouvindo. Todo mundo do centro espírita. Meu Deus do céu, se você está passando por uma ponte, dá uma vontadinha de se jogar da ponte para você não ter que olhar para a cara daquela pessoa e dizer, ó, sim, eu sou uma pessoa linguaruda, falei mal mesmo, penso bem isso de você. Isso vai dar uma culpa. O que é a culpa? É o indivíduo com dificuldade de aceitar quem ele é. O sujeito que se culpa, ele vai dizer, eu não podia ter feito isso. Eu não devia ter agido dessa forma. Aonde que eu estava com a cabeça? Vocês estão lendo aí o egocentrismo? Como assim eu não podia? Ah, porque eu sou maravilhoso. Porque eu não erro. Porque eu isso, porque eu aquilo. Porque se eu aceito a minha pequenez, que foi, né, graças a Deus, achei o máximo, foi justamente a postura dessa pessoa que estava me compartilhando, ela chegou para a colega e disse, ó, é bem isso que eu penso de você. Me atrapalhei na forma, porque eu devia de ter te falado direto e você acabou me ouvindo de um outro jeito, porque eu não sabia como falar, me desculpa, mas é bem isso que eu penso de você. Isso aí é um sujeito que não está querendo ser anjo, que não está querendo ser santo, que não está querendo se colocar, sim, eu sou essa pessoa que pensa isso. Uma traição, um equívoco financeiro, bati o carro e morreu meu amigo. Bom, eu sou essa pessoa. A hora que eu reconheço o meu lugar no mundo, eu suporto as consequências de ser isso que eu sou. A culpa, ela está ligada à ideia de ser muito mais do que eu sou. Quando eu digo eu não podia ter feito isso, eu estou dizendo que na minha fantasia eu deveria ser muito melhor do que isso que eu sou. Então entende que o que gera a culpa é um sujeito querendo se colocar numa altura que ele não está. Isso é egoísmo. O indivíduo se colocando como referência. Um indivíduo acima. Mas Marlon, já foi a terceira vez que eu cometi o mesmo erro. Ah, por quê? Porque você, como espírito nobre, em mundo de provas e expiações, só podia errar duas. Em mundo de prova e expiação, o espírito nobre erra só duas. Meu bem, terceira, quarta, quinta, e a hora que você for ver tudo tuas vidas passadas, você vai ver que já errou um monte e vai continuar errando. Porque esse é o teu lugar no mundo, de espírito imperfeito que vai aprendendo com os erros. Então, um ego que não está adoecido, lembra que eu falava do egoísmo como ego adoecido? O ego que não está adoecido, ele vai dizer, como que eu posso reparar? E bola para frente. Porque um ego adoecido, ele vai ficar na culpa e a culpa não leva à reparação. Então veja que ele é cretino por duas vias, né? Porque ele fica se colocando num lugar mais alto do que devia e não vai para a reparação, ele fica preso nesse movimento. Um ego saudável diz, bom, eu sou essa pessoa, não queria ser, me acho horroroso de me ver nesse lugar e agora como que eu vou reparar o estrago que eu causei? Isso é um ego saudável. É o oposto do egoísmo. Conseguem, com esse exemplo, verificar que a culpa tem como base o egoísmo e que na hora que eu entendo por que eu estou me culpando, que eu estou me achando demais, a hora que eu começo a perceber que por trás da minha culpa tem um ego que está se achando demais, o que acontece com essa tomada de consciência? A culpa começa a dissolver. Meu Deus do céu, e eu querendo ser uma pessoa que não erra. Marlon do céu. Ridículo. Você se colocando no lugar de quem não erra. Tipo assim, Deus, Jesus e depois o Marlon, aí vem a humanidade. A hora que eu percebo que ridículo que é isso, o ego vai lá para o seu lugarzinho. E quando ele vai para o lugarzinho, a culpa dissolve. E depois que a culpa dissolve, ele fala, se eu sou isso, e eu causei esse prejuízo para o outro, o que eu posso fazer para reparar esse dano que eu te causei? Pronto. Esse é o movimento do ego saudável. Fica claro com o exemplo para vocês? Perdão, Marlon, boa noite. Desculpa de interromper, mas eu falo de uma culpa
uma culpa que vem de uma infância, de uma adolescência, não que ela faz parte da minha vida, porque sempre me culpabilizaram de certas coisas. Então, eu falo dessa culpa porque eu estou falando de mim, então fica mais fácil, né, uma culpa de outros. Então, não é a culpa de falar dos outros, não é a culpa dessa culpa que você descreveu, que é uma culpa bastante comum, né? Nós estamos aqui cheios de defeitos, então eu acho que todo mundo fala de todo mundo, é muito infeliz isso, mas é uma verdade. Mas eu falo dessa culpa que vive dentro de mim desde a minha infância. Então, eu me sinto culpada por um monte de coisas que eu não sei como eu posso trabalhar isso. Então, Mas com não isso... vem da infância, Mari. Veja só, tudo que eclode lá na infância, a Joana vai dizer, eclodiu ali para trabalhar, mas essa coisa veio de outra encarnação. Então, minha sugestão para você é ler o capítulo da culpa lá no livro Conflitos Existenciais. Ela vai dizer que essa culpa que começa a emergir e o pai está culpando, a mãe está culpando, ela só aflora na gente. Então, entende? Aflora quer dizer, eu já trago essa culpa de encarnações passadas, das presepadas que eu fiz, não me perdoei, não consegui aceitar os meus equívocos, e aí lá na infância eu quebro um vaso e a minha mãe fala, menina, que desastrada! Eu me culpo por isso, mas essa culpa não é desse vaso, é já dessa alma que se sente inadequada, que se culpa, que se machuca de encarnações passadas e agora essa alma culpada emerge na relação com essa mãe. Mas se não existisse essa alma culpada, não emergia, entende? Então, por isso que eu estou te dizendo, e esse posicionamento que eu estou te trazendo do que emerge e que as nossas culpas grandes, elas vêm de encarnações passadas, está lá no Conflitos Existenciais da Joana de Anjos, que eu te sugiro de ler. É um capítulo difícil, ler, reler, e aí tem um vídeo também no YouTube sobre culpa, que eu te sugiro, daí você assiste, depois volta, lê, reler, para você entendendo que ela é o mesmo padrão. Tá? A lógica é exigência, a lógica é de cobrança, a lógica é de não aceitar os erros, é de um querer estar num lugar que não está. Quando você vai trabalhando isso nessa encarnação, do quão pequeno, do quão falível, do quão insignificante nós somos, vocês desculpem usar essa palavra, mas nós somos insignificantes. Kardec chegou lá, e aí? E se eu não fizesse, o que ia acontecer? O espírito curto e grosso rumava outro. Então, assim, isso é insignificante. Se Kardec foi insignificante, o que sobra pra gente? Né? Nada. Então, quando eu consigo encontrando esse lugar de pequenez e de insignificância, eu estou trabalhando o sentimento agora, mas não está separado agora de vidas passadas. Então, a gente está trabalhando a alma que se culpa. Não interessa se os eventos foram nessa vida, se eles foram na infância ou se eles foram há 10 encarnações. É a alma que se exige. Então, na hora que a gente começa a diminuir a exigência em relação a nós mesmos, a gente está tratando a alma. Não interessa de onde vem, tá? Mas te deixo essa sugestão de você ler esses textos para daí você ir juntando com essas coisas que a gente está falando e dizer, caramba, tá aqui mesmo, aquilo lá que o Marlon está falando é isso aí. Porque, Marlon, ainda hoje, bom, eu vejo constantemente o YouTube, os seus vídeos, porque, bom, eu marco tudo, eu tenho aprendido muito com você, você tem sido muito importante na vida de nós todos. E, com certeza, e hoje eu estava ouvindo, e justamente você falou num dos vídeos, que a culpa seria um vício moral. Então, sendo um vício moral, aí eu me perguntei, então eu consigo, eu consegui imaginar que uma culpa, quando você se sente culpado, inclusive, você pode transformar a sua culpa em doenças. Isso. Autoimunes. Geralmente a culpa está nas doenças autoimunes. Por exemplo. Agora já vai dar os diagnósticos dela, dizer bem isso que aconteceu comigo. Sim, é doença autoimune. Elástica, como se diz aqui na França, elástica. Aconteceu comigo, então eu percebi, e você
e com as tuas falas e tudo que você tem nos ensinado, eu cheguei à conclusão que realmente eu entrei na maior... Eu falei, não, eu tenho que descobrir por que essa culpa. Por que eu vou ter que me culpar de tudo? Eu me sinto culpabilidade. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer mais cedo do que eu imagino se eu continuar me culpando. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, Olha que legal, Mani. Olha a culpa por que a culpa tem relação com a doença autoimune, né? Olha como eu me puno. Eu estou dizendo, eu não podia ter errado. Eu não podia ter feito isso. O que é a doença autoimune? É o sujeito se punindo. É o sujeito se destruindo. O corpo que deveria estar fazendo um movimento de vida, ele está fazendo um movimento de morte, ele está fazendo um movimento de autodestruição. Né? Então veja que por trás disso tem uma exigência muito grande, tem uma cobrança muito grande, tem uma pessoa que consciente ou inconsciente está dizendo não podia ter feito isso. Mas aonde que está o egoísmo lá em trás? Por que não podia? Se eu sou falho, se eu erro, se eu faço um monte de burrada, por que não podia? Isso aí é só mais uma das 500 mil que eu já fiz e das 800 milhões que eu ainda vou fazer. Então, a lógica está ali. Agora, vamos aproveitar e juntar com a questão 908 que eu tinha trazido para vocês nesse exemplo da Marie. Allan Kardec perguntou se tem um impulso mal por trás dessa paixão. E o que os espíritos disseram? Não. Porque o que tem por trás da culpa? Tem alguém dizendo, não vai ficar impune esse negócio que você fez errado. O impulso é um impulso de reparação. É um impulso de responsabilização. Pô, que cagada é essa que você fez? Desculpa, não pode usar cagada, né? Que outra palavra que seria mais evangélica para usar? Que burrada é essa que você fez? Olha que o impulso, ele é saudável. É um impulso do divino dizendo, não vai fazendo tudo o que você está fazendo e fingindo que está tudo bem. O impulso é saudável, porque é um impulso que está te levando para uma reparação. Mas esse impulso que é saudável e que está levando para a reparação, quando ele é interpretado pelo ego, ele vai dizer, não podia então ter errado. Aí é o ego que entrou em cena. Não, calma lá. O impulso divino está dizendo, não devia de ter feito, mas se fez, corrige. O ego adoecido vai dizer, não devia de ter feito e começa a se culpar, a se punir por ter feito. Mas vocês conseguem ver aqui a leitura? O impulso, ele é saudável. É o impulso que vai levar o sujeito à reparação. Então, por isso está ali os espíritos dizendo, as paixões, elas são pulsões que decuplicam as forças do homem, porque vai te levar para a reparação. Mas quando o ego entra em cena, ao invés dele ler como uma advertência, porque ele se acha demais, ele vai ler como uma punição. Porque se ele não estivesse no centro do mundo e se ele não se achasse demais, ele só tomava como uma advertência e dizia, puxa vida, deixa eu corrigir isso aqui, ficar atento para não cometer de volta, mas se cometer de volta, vamos entender e vamos lidar com isso. Quando a culpa é imensamente grande, de uma coisa muito grande que a gente fez, aí tem esquizofrenia. Então vocês vão ler lá em Manuel Filomeno de Miranda, no livro Entre os Dois Mundos, a esquizofrenia enquanto uma culpa imensa de um sujeito que se pune tanto por algo de ruim que ele fez, que o psiquismo se movimenta de tal forma que ele rompe. O movimento autopunitivo é tão grande que ele rompe e ele cria, então, um ego e uma outra instância dentro dele, e aí nós temos a esquizofrenia, que é o ego fragmentado. Está lá em Manuel Filomeno de Miranda. Uma explicação que a psiquiatria não tem e nós conseguimos entender qual é a base da esquizofrenia por fazer uma leitura de reencarnações. Mas estou te falando porque, assim, se você está se sentindo mal, você está lidando bem com a tua culpa, tá?
Porque se não tivesse lidando bem, a coisa tinha desandado mais. Então não adianta agora se culpar de estar sentindo culpa, porque isso é o que a gente faz depois, né? A gente agora se culpa de estar sentindo culpa. Não. A nossa linha é do sim, cometi um monte de erros. Meu Deus, e as pessoas cometem a todo momento. E eu cometo a todo momento. E a coisa caminha por aí. Por esta imperfeição. Aí a gente volta lá para ler o capítulo 3 do Evangelho. Presídio, subúrbio, hospital. O que se espera de uma pessoa como essa? Que cometa muitos erros. O que se espera de uma pessoa no hospital? Que ela seja doente. Quando eu vou enxergando a minha doença, quando eu vou enxergando a minha precariedade moral, quando eu vou enxergando a minha delinquência, a culpa, Marie, vai aliviando naturalmente. Faz sentido isso para vocês? Esse pensar o nosso lugar no mundo, eu acho que a gente poderia, se vocês acham que vale a pena a gente investir mais uma semana, porque eu estou pensando aqui que eu não sei se ainda está claro para vocês como o autodescobrimento trata o egoísmo, que é a base de todas as coisas, porque a gente está dizendo que tudo tem como base o egoísmo. Tá, e chegando lá na base, como que trata esse egoísmo? E é o autodescobrimento que trata, porque se você começar agora a querer não ser egoísta, você vai ficar fazendo trabalho de caridade para dizer que você não é egoísta. E aí você está sendo cretino, porque você está usando do sujeito da favela para amenizar a tua autoimagem. Então você é muito egoísta. Além de ser egoísta, você ainda usa dos outros para ficar bem na fita. Muito egoísta. Tudo bem que faça. Vamos fazer trabalho assistencial, mas não ache que isso vai te dar alguma coisa a mais, tá? Eu tô aqui supondo que seria bom vocês ainda terem mais dúvidas, como o Luciano que estava ali, penso, aí volto, será que entendi bem, não entendi? A Sandra trouxe outro questionamento, a Ana trouxe. Eu acredito que poderíamos ter mais um encontro nessa coisa do, puxa, mas entendi bem isso, esse exemplo eu não consegui relacionar com o egoísmo, esse exemplo eu não consegui, e a gente chegar no egoísmo e como o autodescobrimento trata o egoísmo. O que vocês acham? Faz um assim para eu ver aí das pessoas que estão na tela. Mas, gente, façam esse exercício. Tenta pegar tuas questões, como a Marie fez. Não que todo mundo tenha que falar, né? Mas, assim, tenta pegar uma ou dois temas aí da tua vida e tenta pensar onde que está o egoísmo nisso. Aonde que está o egoísmo nisso? Faça esse exercício, porque se você fizer o exercício, isso vai te ajudando a compreender o conceito para aplicar em várias outras coisas. E aí você compartilha do exercício, não precisa dizer se é teu, se não é, o que seja. Faz umas leituras e aí, se precisar, eu te ajudo a dar uma afinada nesse pensamento, a parar algumas arestas. Combinado assim? Então, bom final de semana para vocês. A gente já passou um pouquinho do horário, mas eu ainda queria fazer só uma falhinha. Quando a Marie disse, você está sendo muito importante para a gente, de fato eu queria reforçar assim, ó. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou falando das coisas que estão escritas. Então, em última instância, o que eu queria era que vocês agora ficassem com a minha fala. Porque daí a gente estaria repetindo o mesmo movimento que hoje eu estou criticando, a gente ter ficado com as falas das pessoas. Então, o que eu espero que vocês façam não é ficar com o Marlon, não é daqui a pouco estar citando o Marlon, porque às vezes eu ouço e vocês não têm noção de como eu fico triste quando alguém diz, mas o Marlon falou, digo, putz, então não entendeu a minha proposta. Porque se agora você estiver falando o Marlon falou, você não entendeu a proposta, que a minha proposta é não fique com o que o outro falou, vá você ler. Vá você estudar Kardec, para você dizer Kardec trouxe isso. Mas como que você entendeu isso? O Marlon me ajudou, aí eu te ajudei. Mas você tem que ficar com a fala de Kardec, você tem que ficar com a fala de Joana. E as pessoas às vezes acham que é até um elogio dizer, eu citei você. Eu digo, putz, se você está me citando, é porque você não entendeu a minha fala. Você não entendeu a minha abordagem, que não é para você agora. Deixa de ficar com o que o fulano falou até agora para ficar agora com o que o Marlon falou. O que o Marlon está tentando falar é para você ir para Kardec, Joana, Leon Denis, André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, e o Marlon vai te ajudar no que você precisar para aprofundar a tua leitura
com esses autores. Beleza? Bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus e até nosso próximo domingo. Merci. Gente, boa noite e até o próximo domingo.